Aleluia. Hoje eu quero falar sobre vida profética. Nosso texto está em 1 Reis, capítulo 16. Eu quero que você abra sua Bíblia nesse texto, por gentileza. Eu falava com os irmãos pela manhã que quando a gente tenta enganar Deus, Ele vem e engana a gente. No bom sentido, porque Deus não engana ninguém, né? Entre aspas. Eu confesso que eu escapei desta palavra por algum tempo, mas essa semana não teve jeito. O Senhor nos trouxe de volta para ela e eu quero ler com você, porque sei que Deus quer falar conosco neste lugar. Amém? 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz assim: Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Riel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ora, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Ore comigo por um instante. Obrigado, Pai, por esse privilégio e ao mesmo tempo por essa responsabilidade enorme com a Tua palavra. Por isso peço que a minha vida, nesse tempo, esteja completamente livre para aquilo que o Senhor quer falar e, acima de tudo, revelar a nós neste lugar. Eu repreendo deste lugar sono, cansaço, mornidão, apatia, criticismo. Seja tirado, lançado fora deste lugar, no nome santo de Jesus. E que cada vida, cada coração, neste lugar, seja, neste momento, um terreno fértil para o depositar da Tua palavra. E que ela possa frutificar, Pai, germinar e frutificar, dando os frutos que o Senhor espera. No nome santo de Jesus.
tudo seja para o louvor da tua glória. Você pode dizer amém? Amém. O texto que nós lemos nos fala de um homem que se tornou uma lenda. Mais uma vez, entre aspas, porque ele não foi lenda, ele foi real. Eu digo lenda por aquilo do quanto que ele marcou. Elias tornou-se um dos homens mais efetivos e marcantes na história da Bíblia, junto a tantos outros. Elias é chamado por Deus como profeta num tempo difícil da história do seu povo. Seu chamado é desafiador porque o momento histórico e espiritual, ele é de extremo desvio, heresia e morte espiritual. Inicialmente, ele não se intimida, mesmo parecendo um contra toda uma nação. Sua confiança em Deus, ela é tal que coloca tudo à disposição. Ele é alguém com uma personalidade do tipo tudo ou nada, 880. E isso faz dele a personalidade exata para lidar com uma nação que está afundada nas trevas. Ele assume o que Deus dá a ele, e ele o faz com disposição e zelo. Ele faz com compromisso e fé. E por isso ele marca um tempo de interferências de Deus na vida do povo. Mas a gente não pode falar das interferências de Deus sem primeiro conhecer um pouquinho a história. Elias está sendo introduzido em um cenário marcado de forma recorrente, repetitiva, por aquilo que Deus mais abominava, a idolatria. Isto é, o povo de Israel trocou Deus por outros deuses. Vejamos como que a situação ocorre. O povo de Israel, lembre-se, ele se tornou uma monarquia, tendo como seu primeiro rei Saul. E a nação toda era unida até então. O segundo rei foi Davi, e a nação está unida. O terceiro rei é o filho de Davi, Salomão. Porém, no quarto rei é o filho de Salomão, aonde aí ocorre uma rachadura no país. É aí nesse momento que ocorre uma espécie de guerra civil. E o que ocorre é que o país se divide em dois. Então veja, Reino do Norte, chamado Israel. Esse é um reino que durou em torno de 100 anos. Ou melhor, pouco mais, 200 anos. O Reino do Norte teve como capital Samaria. E o Reino do Sul, capital Jerusalém, chamado Judá. O Reino do Norte, que é onde nós vamos focar, teve 19 monarcas, 19 reis, todos ímpios. Se você fizer uma leitura na Bíblia a respeito dos reis, existe uma frase que ela é recorrente, ela é repetitiva. Ela diz o seguinte, olha: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esse período ele dura em torno de 200 anos, até que o povo ele é levado como escravo pelo reino assírio, em 722 a.C. O Reino do Sul teve 17 governantes. Apenas 8 deles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto que os outros 9 não serviram a Deus. E esse período durou em torno de 300 anos. O reino terminou com o povo sendo subjugado, levado como escravo pelos babilônios em 586 a.C. Veja, essas sucessões de reis e reinados estava cada vez mais corrompida. Uma sucessão após a outra, porém cada vez pior. Idolatria, injustiça, assassinato, chegando ao cúmulo de sacrifício de crianças. E aqui nós vamos dando entrada no cenário de Onri, pai de Acabe. Conforme os versículos que nós lemos. Elias, ele aparece em Israel, o reino do norte, no momento em que Acabe, o filho do rei, Onri, está reinando. E como nós já sabemos, não foi nada diferente o reino de Onri. Onri, rei do norte, Israel, é aqui o nosso foco. E assim,
o seu filho continua nessa sucessão, pecado após pecado. Algumas questões aqui precisam ser levantadas como minimamente curiosidade. Um dos problemas que ocorre é que ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, mulher que não era da linhagem de Israel. Outra curiosidade é que quando você lê sobre esse tempo de monarquia, escute bem, não há em nenhum momento qualquer citação de uma mulher, de algum monarca, a não ser de Acabe. A única mulher de um rei citada na Bíblia, a partir da divisão, é Jezabel. Por quê? E eu entendo que há pelo menos duas razões. Primeiro, porque ela foi a força maior do seu casamento. Muito embora tenha se casado com Acabe, Acabe rei de Israel, porém Jezabel era uma mulher profundamente, fortemente influente. Isso significa que todo o reinado, toda a função de Acabe era completamente influenciada por Jezabel. No final das contas, quem governava? De que forma era governado Israel? Conforme Jezabel. Segunda questão interessante é que até Jezabel chegar, Baal não era conhecido por Israel. Foi Jezabel quem introduz Baal, o deus Baal, no meio de Israel. Baal era reconhecido como o deus da chuva e da fertilidade, controlador das estações do ano. E é por isso a adoração a postes ídolos, sacrifícios bárbaros que foram aprendidos por Israel, se desviando completamente da palavra e dos princípios de Deus daquela época. Chegando ao ponto de ser um reino completamente influenciado por demônios. O cenário é moralmente e espiritualmente caótico. Tudo isso é de se perguntar: como é que estava o coração de Deus ao ver tudo isso ocorrendo ao povo dele? Como olhar para o povo nesse estado, influenciado por uma liderança desse nível? Como estava Deus ao ver o seu povo cada vez mais longe dele e mais perto dos ídolos? Aonde estava a cultura divina? Aonde estava a palavra de Deus? Aonde Deus residia nessa cultura? Como Deus era lembrado? Israel estava vivendo o que na Bíblia já nos ensina: abismo chama abismo. Ou seja, quanto mais eles buscavam e se enlameavam, mais enlameados eles ficavam. Foram ao extremo, a perversão, a corrupção. A situação era inegavelmente crítica. Esse cenário tem alguma coisa para nos ensinar aqui esta noite. Para continuarmos falando e para trazermos isso para nós, eu queria que você tratasse de 3 aspectos aqui hoje. Nós precisamos pensar na nossa pessoa de maneira individual. Preciso pensar em mim de maneira particular. Preciso pensar na minha família e preciso pensar na sociedade. Está aqui ainda? É assim que eu quero que você comece esse tempo. Qual é o cenário da tua vida pessoal? Qual é o cenário do teu casamento? Qual é o cenário dessa vida lá fora, no seu entorno? Como é que você enxerga? E se falando do pessoal, do individual, a gente tem se dado conta de como temos nos visto, como temos lidado, encarado, percebido, ouvido, falado, crido em Deus. Como é que você tem lidado com Deus de maneira individual?
Segunda coisa que eu pergunto é: como é que anda Deus na sua família? Lá em casa, citamos, falamos, partilhamos, oramos, preservamos a cultura de Deus, estimulamos Deus, porque uma coisa precisa ficar muito clara para nós: o que a gente chama de sociedade hoje é resultado de família. Está aqui ainda? É resultado de família. E eu e você, como filhos de Deus sobre essa terra, não podemos levar a culpa de que a sociedade está desse jeito, porque nós não fizemos a nossa parte. Eu ando percebendo nesses últimos tempos, talvez em função das eleições ou não, e eu não estou aqui para falar de política hoje, fique tranquilo. Mas como que o povo de Deus, ou mesmo os cristãos, de maneira geral, tem sido de alguma forma perseguido. Por um motivo simples: tem se posicionado. E eu e você, uma vez como individual e uma vez enquanto família, precisamos nos posicionar. Esse é o motivo porque nós somos tão alcançados e tão debochados hoje enquanto cristãos, chamados de religiosos, chamados de moralistas, chamados de bancada A ou B, não importa. A questão é que nós seguimos a palavra de Deus e é assim que nós vamos nos comportar. Fato. Terceira coisa: como é que você tem olhado para a sociedade? Sociedade que nós vivemos hoje, no seu olhar, tem permitido Deus? Fala de Deus, clama por Deus, reverencia Deus? Qual é o espaço nessa sociedade para Deus? Por isso essa noite eu te convido a perceber como é que anda o cenário da tua vida, a começar de você individualmente, passando pela tua família e olhando no seu entorno. É tempo de despertarmos. Alguma coisa tem que começar a acontecer. O que eu estou querendo dizer para você que esta noite é: seja o homem de maneira individual, seja a família, seja a sociedade, só pode dar certo se Deus estiver nela. Porque se Deus não estiver, estará em rota de colisão. Para isso nós precisamos lidar com algumas verdades. Está aqui ainda? 16, versículo 29 diz assim, falando de verdades necessárias: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, escuta bem, querido, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Esse homem conseguiu deixar Deus irado. Por conta da postura, do cenário em que ele conduziu. Um homem com uma liderança poderosa, capaz de levar toda uma nação aos pés do Senhor, mas conduziu uma nação aos pés de outros ídolos. E o cenário ficou crítico. Como é que a gente muda um cenário negro? Como é que nós mudamos um cenário crítico? Como é que nós mudamos um cenário caótico? Como é que anda a tua vida? Como é que anda o cenário da tua família? Como é que anda o cenário do lugar onde você trabalha? Onde você estuda? Lá na tua vizinhança, por onde você anda? Com os seus amigos?
Eu quero falar de pelo menos 3 passos importantes para que alguma coisa comece a acontecer, para que eu comece a ver de uma maneira diferente o que está crítico. Primeiro, eu quero falar sobre admitir. Esse é o primeiro passo para começarmos a ver qualquer mudança no cenário caótico. Está aqui ainda? Como é que nós vamos falar em admitir erros quando não fui eu que causei o erro? Não fui eu que causei os estragos, não fui eu que causei as feridas, não fui eu que causei a perda ou a morte. É assim que muitos de nós lidamos. Quando a situação vai ficando negra, a gente quer sair fora. Não fui eu. Permita-me te dizer esta noite. Pessoas quando não admitem ter um problema, elas mal se dão conta do quanto elas estão afetando outras pessoas no seu entorno. Mal sabem que estão prejudicando pessoas no seu entorno. Pessoas que não admitem o problema, escute, elas passam a conviver, a se adaptar com os sintomas dos problemas. Porque elas não querem ou elas não conseguem identificar o problema. Então eu vou lidando com os desdobramentos dele, com as consequências do problema. Eu vou me adaptando a eles. A questão aqui não é quem fez, não é quem gerou o problema, mas o quanto eu fui prejudicado e quantos mais eu estou prejudicando por não querer admitir que há um problema. Até que ponto nós vamos continuar convivendo com sintomas? Até quando a gente vai empurrar com a barriga, dizendo que não tem problema nenhum? Admitir é um passo importantíssimo. Porque além de nos chamar à responsabilidade, escute, ela é um processo importante na mudança que Deus quer trazer. Então escute o que eu vou te dizer, olhe para mim, olhe nos meus olhos. Qualquer coisa que você esteja esperando por mudança na tua vida, não vai acontecer se você primeiro não estiver disposto a admitir o problema. Não tem mudança. Você pode subir ao monte, você pode orar, você pode frequentar as filas de libertação, você pode fazer o que você sentir ou achar na tua cabeça. Mas escute o que eu vou te dizer. Se você não, em primeiro plano, admitir que tem um problema, não há a menor possibilidade de Deus começar a se movimentar em sua direção. Está aqui ainda? Por isso eu costumo dizer que quando alguém admite o problema, ela está com 50% do caminho andado. Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é admitir que tem um problema. Está aqui ainda? Segundo, nós precisamos identificar o problema. Eu gosto quando eu faço essa leitura. E na leitura, o escritor diz assim: Acabe achou que não tinha problema pecar. Ou seja, não existe resolução de problema sem identificação do problema. E para isso, para identificar o problema, vamos ter que parar. Vamos ter que botar o pé no freio. Vamos ter que desacelerar a vida. Vamos ter que parar de fazer o que nós estamos fazendo. Porque na maioria das vezes,
Nós estamos tão atarefados, não é porque a responsabilidade nos chama, é porque nós não queremos identificar o problema. Eu não quero lidar com ele. O grande drama de quando nós começamos a caminhar num cenário que anda ficando caótico para nós, e a gente vai se acostumando com esse cenário negro, a gente vai se acostumando com algo muito delicado, o que eu chamo de inversão de valores. Em outras palavras, o que está errado eu vou chamando de certo, o que é trevas eu vou chamando de luz, o que é erro eu vou chamando de acerto, o que é mentira eu vou chamando de verdade. Mais uma vez, quando eu identifico o problema, inevitavelmente eu chamo ele a responsabilidade. Está aqui ainda? É. Então eu não posso fugir disso. A boa notícia é de que quando nós identificamos um problema, há uma boa notícia aí? Tem. É que quando eu estou disposto a identificar onde é que está o problema, para que alguma coisa comece a mudar, a boa notícia é que eu começo a sair do engano. Saio da mentira que eu estou vivendo. Identificar o problema significa que eu estou querendo saber qual é a verdade. Porque no erro eu não quero mais continuar. E isso agrada o coração de Deus. Porque Deus é a verdade. Ele não se coaduna com mentira. Está aqui ainda? Terceiro passo para sair e mudar essa situação caótica. Eu preciso reagir. Uma vez que eu admito, logo em seguida eu identifico, o próximo passo é reação. Eu aprendi com isso que podemos perder oportunidades únicas na vida quando nós deixamos de reagir na hora certa, no momento apropriado. Há um nome para isso. Que quando a gente sabe que tem um problema, mas a gente na verdade está lá, eu sei que tem um problema, eu já identifiquei o problema, mas eu não quero tratar o problema. Há um nome para isso, chama-se procrastinação. O que é procrastinar? É no sentido de negligenciar as atividades. Procrastinar significa quando um trabalho importante ele não recebe a devida atenção. Quando algo de muito importante deveria ser tratado e eu protelo, eu adio, eu coloco lá para frente, no amanhã. Ué, mas enquanto isso nós vamos vivendo uma vida idealizada. Mas para nós cristãos, eu costumo chamar de uma vida espiritualizada. O que é isso? Eu sei que tem um problema, já identifiquei o problema, mas ao invés de eu reagir na direção do problema, Deus, está na sua mão. Deus, está no seu altar. Na hora certa o Senhor me dará graça para lidar. O tempo certo do Senhor vai chegar para eu lidar com isso. Amamos espiritualizar. Amamos fazer isto. Porque parece ser de Deus, parece ser espiritual. E ainda assim estamos vivendo um cenário crítico, caótico, denso de trevas. Eu estou te partilhando de algo que já vivi. Está aqui ainda? Está aqui ainda, igreja? É.
Fui uma pessoa que procrastinei muito, principalmente no meu chamado, no meu ministério. Quando as pessoas chegavam para mim, pastor, estou com esse problema A, B, C, D, e as pessoas chegavam e eu tinha que, como pastor, como alguém que estava com a palavra de Deus, por vezes eu tinha que chegar com ela para falar a verdade, mas eu procrastinava com ela. Isso foi me gerando uma desgraça emocional como você não imagina. Isso me deixou doente. Até que um dia na sala da minha casa, eu tive um colapso nervoso, junto à minha esposa e aos meus filhos. Naquele dia eu falei para a Tita, falou assim, eu não quero mais ficar casado com você. Porque ela havia dito para mim, você não é a pessoa com quem eu me casei. Você não é aquela pessoa com quem eu entrei e fui para o altar. Você mudou. Não é esse que eu quero dentro da minha casa. O meu casamento chegou ao ponto de acabar, meu querido. Com 8 anos de ministério. 2 filhos. Pedro, pequenininho, nos braços da mãe, falou assim, mãe, papai está chorando. Olha. Com a Vitória grudada na perna da minha esposa, Tita. E eu chorando feito criança. E hoje eu entendo o que era aquilo. Estava doente já. Estresse, culpa, peso, ansiedade, cansaço, vergonha, inferioridade. É tudo isso que me alcançou naquele tempo. A igreja uma maravilha, pulando e dando salto no poder de Deus. Minha casa, um estado negro. Está aqui ainda? Então escute o que eu vou te dizer esta noite. Deus não te chamou para procrastinar. Deus te chamou para ser profeta. Para atingir o escuro da tua vida. Porque profeta é chamado para isso. Colocar o dedo na ferida, mesmo que doa, ainda que seja na própria ferida. Está aqui ainda? Por isso que Deus te chama esta noite para uma vida profética. Ai pastor, achei que o senhor ia liberar umas palavras proféticas para mim hoje. Já estou liberando, irmão. Recebe aí. Está aqui ainda? Despertando então para o profético. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim: ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe. Olha o que Elias disse. Olha a palavra de Elias frente a Baal, que era o Deus das estações do ano. Olha a palavra de Elias. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Cabra retado. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui e vai lá para o riacho e vai tomar água, porque lá eu vou te sustentar. É aqui, nesse cenário, que Deus suscita Elias. Ele é profeta, alguém que fala em nome de Deus. Elias aparece como um raio de luz, numa cultura, num ambiente completamente negro, em trevas. Ele se torna a boca de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, completamente poderosa, num cenário crítico.
Ele tem sim o poder de falar e as coisas acontecerem. O que Elias fala, praticamente tudo Deus endossa. Eu fiquei pensando, que poder extraordinário desse homem. Qual a função de um profeta naquela época? O profeta era uma das figuras mais importantes no cenário judaico. A primeira figura era o rei, aquele que conduzia e organizava a nação. A segunda figura mais importante era o sacerdote, aquele que ligava o povo a Deus. E a terceira figura mais importante era o profeta, aquele que chamava o povo ao arrependimento aos pés do Senhor, tocando em verdades. O profeta era a boca de Deus falando. Eu quero terminar com você aqui, partilhando um pouquinho sobre isso. Nós somos chamados a ser, ou melhor, a profetizar. Alguns têm o dom de profecia. O dom de profetizar é ministério, é chamado para a pessoa. Até aqui, amém? É. Se ser profeta é ser a boca de Deus falando, eu pergunto para você esta noite: por que é que temos tido tanta dificuldade de profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa sociedade? Por quê? Por que é que a gente tem olhado para a escuridão no nosso entorno e temos nos acostumado com ela? Algumas vezes eu percebo que nós estamos convivendo com zumbis, mortos-vivos. Como é que você está? Como é que anda a tua família nesse cenário? Como é que anda o teu vizinho, teu amigo, tua parentela? Que cenário é esse que você anda lidando? O ofício de profeta não existe mais como antigamente. Escute, mas isso não significa que a condição de profetizar acabou. Não, não acabou. Eu ainda lido com muitos cristãos que são apaixonados por profecias, mais do que por Deus. Eu vim de um lugar, e vocês já sabem, aonde profecia era mato. Você podia escolher o tipo de profecia que você quisesse. Se você queria uma profecia mais firme, você ia na irmã tal. Se queria uma profecia mais light, você ia no irmão tal. Saindo dessa brincadeira toda, indo para a palavra de Deus, escute. Muito embora existam algumas pessoas chamadas para profetizar, tem o dom de profetizar, escute, querido. Isso não tira a minha condição de profetizar. Alguns são chamados a profeta, mas todos, olha aqui para mim, repita comigo, todos são chamados a profetizar. Todos, está na Bíblia. Eu te pergunto, por que você está correndo atrás de profeta para mudar a situação negra da tua vida? Por que você está correndo atrás da irmã Maria do Fogo para mudar a sua história? Por que você está correndo atrás do irmão do reteté para poder mudar a sua situação? Porque a Bíblia que eu leio disse uma vez lá no Antigo Testamento, Deus falando através de um profeta: haverá um tempo em que eu suscitarei um povo, em que esse povo, ele não precisará ficar correndo para um lugar só, para me adorar ou para buscar a minha palavra, porque eu vou encravar a minha palavra no coração deles.
Por que você está correndo atrás de alguém para ouvir a palavra que você já tem? Para quê? O meu receio como pastor, como líder, como alguém que vem caminhando há algum tempo no ministério, é que a gente na verdade chegue à conclusão que Jesus Cristo, o Filho de Deus, chegou quando esteve sobre essa terra. Lá em Nazaré. Está aqui ainda? Calma, eu estou acabando. Nazaré, na minha concepção modesta, era para ser a cidade referência para o resto da história. O primeiro lugar que Jesus foi quando o ministério dele começou, olha aqui para mim, foi Nazaré. A cidade em que ele cresceu, que ele nasceu. Jesus foi para lá para curar. Jesus foi para lá para poder restaurar vidas. Jesus foi para lá para libertar pessoas de demônios. Jesus foi para lá para poder mudar a história daquela cidade. Uma cidade em que as pessoas diziam o seguinte: não há nada de bom que possa vir dessa cidade. Essa cidade é tenebrosa. Não espere nada daí. Foi lá que Jesus cresceu. Lá foi a casa de Jesus. E foi esse lugar que Jesus escolheu para começar o seu ministério. Porém, quando Jesus começou a operar maravilhas, a fazer milagres, as pessoas fizeram assim: quem que é esse cara? Quem que é esse daí? É mais um enganador? Você está aqui ainda? Esse é o enganador que está aqui? Não, esse é Jesus, o Filho de Deus. Eu vi ele nascer, eu vi ele crescer aqui com a gente. Que história é essa? Palavras de Jesus. Infelizmente, esse povo está vivendo um ditado, ao invés de viver os planos de Deus. E qual era o ditado da época? Jesus faz questão de citar qual era a maneira de como o povo de Nazaré vivia. Profeta de casa não tem valor. Foi a pior constatação que Jesus fez. Jesus, quando cita essa frase, ele não está concordando não, viu, meu querido? Ele está constatando a maneira como aquele povo vive. E por conta de viver dessa maneira, escute, Jesus não pode fazer tudo o que ele poderia fazer naquele lugar. Jesus se retirou de Nazaré. Deixe-me te perguntar algo aqui. Nazaré poderia ter se transformado e não mudou, porque ficou a mesma cidade, estigmatizada e marcada com esse tipo de pensamento. Pergunto eu a você: você como profeta da sua casa, como anda? Você como profeta do teu relacionamento, como anda? Você como profeta da tua família, como anda? Você como profeta da tua própria vida, como anda? É assim que você caminha com a tua própria vida? Com essa situação escura que anda alcançando a tua casa, alcançando a tua vida, alcançando o lugar onde você está, e você vai concordando com isso? O que você tem feito com a palavra que Deus te deu? Então escute o que eu vou te dizer aqui esta noite, para terminar.
O Senhor está te levantando para profetizar e mudar a tua própria história. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus levantado para poder mudar as circunstâncias da sua vida, da sua família e daquele lugar onde você mora, no seu entorno. Aonde você chega, você é o raio que Deus mandou para poder mudar a circunstância. Está escuro, você entra para mudar, é luz. O que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem liberado com a sua boca? O que você tem dito? É assim que se começa uma vida profética. Está aqui ainda? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Qual é a parte negra que você tem tido, tem precisado enfrentar? Teu casamento? Você mesmo? Talvez nem o teu cônjuge sabe o estado negro que você está vivendo. Ou quem sabe é o lugar onde você anda trabalhando, ou estudando, ou tendo que estar. É o Senhor que te trouxe aqui esta noite para dizer para você que você é o profeta para mudar isso. Você é o Elias que Deus está levantando nesse tempo, nessa geração, para começar a mudar as circunstâncias. Ara sikranda lelere manava shainerinas. Zleri koutrava shaideras. É tempo de admitir. É tempo de identificar. É tempo de reagir. Chega. Chega de ficar envolto nessa escuridão toda. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Declare a palavra de Deus. Porque é isso que significa profeta, aquele que fala a palavra de Deus. O Senhor te trouxe aqui só para isso hoje. Deus quer te dar experiências profundas por conta da palavra profética que está saindo do teu coração e soando através da tua boca. Chega de escuridão. Você é a luz que Deus está levantando, inflamando, ampliando esse brilho. Você é o raio, como Elias foi naquele tempo, para ser diferença nesse ambiente caótico. Você não precisa correr para lugar nenhum. Olha para a palavra de Deus que está encravada dentro de você. Narabacanda, leredai, derigerabasai. Ereba shekranda restai.
Espírito do Todo-Poderoso, Jesus. Revela a tua palavra aqui esta noite. Torna-a viva, real para nós neste tempo. Eu profetizo a tua palavra de maneira sobrenatural. Reaviva a palavra tua, Senhor, na boca do teu povo. Sai da escuridão, vem para a luz. Um tempo novo Deus está estabelecendo para a tua vida. Procure ajuda, do jeito que você puder. Se você precisa de um amigo, desabafar. Se você precisa de terapia, faça. Precisa cuidar, se cuide. Mas você precisa receber uma palavra aqui esta noite. O único que pode curar e mudar a tua história é Jesus. Amém? Admitir, identificar e reagir é uma forma de buscar ajuda. É olhar para a escuridão e falar assim: eu não quero mais viver no escuro, chega. Eu não quero mais ficar tropeçando nos sintomas. As coisas têm que mudar. Então seja o profeta que Deus está levantando para isso. Amém? Você não precisa correr para casa de ninguém. Deus quer te dar a palavra lá na tua casa. Enquanto você estiver tomando banho, enquanto você estiver fazendo número 1, número 2, Deus vai falar com você. Enquanto você estiver lavando louça, enquanto você estiver lavando o carro, enquanto você estiver indo para o trabalho, prepare-se, porque a palavra de Deus virá sobre você. E a hora que você abrir a boca, movido pelo Espírito Santo, arredem-se os demônios, porque não há poder suficiente contra a palavra de Deus liberada. Não há. Quando Deus fala, a palavra dele prevalece. É isso que Deus tem para você aqui esta noite. Amém? Ser forte com a palavra de Deus na tua boca, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor com todo o teu coração. Aleluia!